E aí galera, tô abrindo aqui Rogue Heroes, Ruins of Thassos. Ele vai ser lançado agora, dia 23 de fevereiro de 2021, desenvolvido pelo estúdio americano Heliocentric Studios e publicado pela editora inglesa Team 17. A Heliocentric Studios, inclusive, é um estúdio de 2 pessoas só, tá basicamente um programador e uma pessoa encarregada da arte. O jogo foi lançado, né, ou anunciado, na verdade, em 2017 ainda, né, de forma independente. Eles fecharam um acordo de publicação com a Team 17 em 2019 e era previsto para ser lançado em 2020, né? Foi um dos jogos que foi atrasado, provavelmente em função da pandemia também, né? Todas as questões relacionadas a ela. Isso só vai estar saindo agora. Para quem já ouviu falar, é um jogo de aventura extremamente inspirado em Legend of Zelda: Link to the Past do Super Nintendo, né? Nosso saudoso Zeldinha do Super Nintendo. Somado a elementos modernos roguelite para aumentar a rejogabilidade, né? Então a gente vai ter dungeons procedurais, não sei o quanto a morte é punitiva nesse caso, acho que não é um roguelite literal, né? Só tem alguns elementos. E Action RPG também, para incentivar a jogatina com progressões permanentes variadas, né? Então você tem uma progressão do personagem, tem progressão na cidade, que você destranca as coisas, enfim, bem bacana. E o cooperativo dele é extremamente completo, como dá para ver aqui na tela inicial, né? Cooperação local e online para 4 jogadores. Eu vou estar conferindo o jogo agora, tá? Pela primeira vez. Eu cheguei a jogar um demo dele há um tempão atrás, nem cheguei a gravar vídeo. Então, como é um vídeo de primeiras impressões, eu vou analisar umas coisas que eu consegui testar aqui nessa horinha de jogo aí, mais ou menos, que eu jogar. E o restante eu vou deduzir, né? É o usual. Antes de mais nada, você vê que ele tem o modo single player, co-op local e co-op online. Pelo visto, não vai dar para misturar co-op local e online, né? Quando é separado dessa forma. É difícil esperar isso, né? De um time tão pequeno assim também, né? A gente sabe que não é tão fácil fazer isso, organizar isso muitas vezes. Entrando aqui nas opções. Você vê que já está em português, né? Essa versão que eu estou jogando aqui é uma versão de pré-lançamento, então pode ser um pouquinho diferente da versão lançada, né, no dia do lançamento. Aqui o meu controle já parou de funcionar, eu tô tendo que usar o teclado, por exemplo. O cursor do mouse você vê que ele aparece e some, talvez porque tenha o joystick conectado, né? Então tá um pouquinho estranho nesse sentido, mas entrando aqui no teclado, usando as setas e Enter. A jogabilidade tem a vibração, minimapa pequeno e grande, nomes no co-op ligado e desligado, painel de dicas de botões ligado e desligado, controle de teclado e mouse clássicos e modernos. O que eu imagino que seja? Que um controle clássico seja mais parecido com o Zelda do Super Nintendo, onde você anda num direcional e ataca na direção que você está andando, né? E o moderno provavelmente é algo na linha de um twin stick shooter, né? Que você gira o mouse ao redor, tem mais mobilidade, né? Mais controle, mas não fica parecendo um jogo tão retrô quando você usar o clássico. Eu imagino que seja isso, depois eu dou uma testadinha, tá? Porque eu tô chutando aqui. Acho legal eles colocarem essa opção, ainda mais sendo um jogo inspirado num jogo retrô, né? Dá a opção de você jogar com um controle clássico, se realmente for isso. Até porque quem tem um controlezinho também, de controle sem analógico, né? Consegue jogar ele dessa forma também. Vídeo, pouquíssimas opções, tá? Ele até vem em janela. Não tem janela maximizada, que é o que a gente costuma preferir hoje em dia, né? Então é tela cheia ou janela mesmo. Áudio, poucas coisas. Acho que o áudio do jogo talvez fique baixo em função disso, mas eu não vou mexer o áudio padrão dele. Remapear controles. Então a gente tem o andar, habilidade de classe, atacar, usar ferramenta, escudo, usar interagir, né? Usar item selecionado, interagir, provavelmente. Um botão de fala, parece, ou de emoji, sei lá. Inventário, mudar ferramenta, próximo anterior, né? Editar casa, então você vai ter uma casinha sua que você vai também editar as coisas, pelo visto. Poucas coisas, né? Dá para remapear também. No gamepad mais centralizado, aí você vê que realmente é um twin stick shooter, né? Você vai usar o analógico direito para mirar. Então provavelmente aquela coisa que eu falei do controle no teclado bate, né? É isso mesmo. Mudar ferramenta, usar ferramenta, tranquilo, né? Acho que tá ok. Idiomas, vou deixar no português mesmo, com certeza. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então vou começar no modo individual, né? Ó, tem até um save meu, talvez de demo, né? Joguei 15 minutos, olha isso. Eu vou excluir, porque pode ser que bugue, né? Aqui eu consigo usar o mouse malemar. Tô tendo que usar teclado para excluir, o joystick não tá indo. Acho que o player 1 ficou no teclado, alguma coisa assim. Escolha a cor. Cadê o preto? Não tem preto, pô. Escolha o ícone. Você precisa saber que classe que é, né? Dar uma ajudada nisso. Cor da pele. Cor do cabelo. Cor da túnica.
Aê, aqui tem preto. Ver a cutscenezinha inicial. Eu não faço ideia da história dele. Eu tenho que apertar pra ir? Não. Tá, vai sozinho. Dá pra pular e dá pra avançar, né? Tela a tela. Lembrando, quem quiser pular para os locais específicos do vídeo, né, eu faço a marcação depois com os tempos, né, você consegue avançar se quiser pular alguma coisa ou voltar numa, entre aspas, capítulo anterior, né. Geralmente os vídeos são bem longos, mas assistindo assim você consegue pular para o que te interessa e aproveitar mais do vídeo, né. Fico meio sem graça de fazer as cutscenes completas nos vídeos, porque eu não faço ideia do tamanho delas, né? De repente é longa pra caramba, eu vou ficar aqui esperando. E acaba deixando o vídeo muito longo muitas vezes, né? E eu não tenho muito o que falar a respeito, eu não vou ficar fazendo uma análise da história do jogo, né? Sendo bem sincero, pessoalmente eu não ligo muito pra história na maioria dos jogos. É muito raro um jogo me cativar pela história, então eu vou pela diversão, pela jogabilidade, pela progressão, já me basta, né? Mas sei que tem gente que precisa de algum contexto, né? Quem eu sou? Por que eu estou matando os inimigos? Eu não sou desse tempo, não preciso disso. Pra ver que a tradução é bem feita, né? Aí uma coisa com certeza a Team Seventeen auxiliou, né? Deve ter tratado equipes especializadas nisso, ou tem até profissionais disso, né? Pra fazer essa parte. A Team Seventeen tá com um portfólio de jogos muito bons, né? Recentemente, eles estão acertando demais nos jogos. Altos jogos bacanas, muitos cooperativos, né? Alguns eu já conferi, outros eu vou estar conferindo em breve. Já a Heliocentric, eu acho que eles tiveram um jogo para Xbox 360, alguma coisa assim, há uns anos atrás. Não sei o nome do jogo, não sei se lançaram comercialmente ou só desenvolveram, né? Mas eles começaram o estúdio deles nisso. E aí agora vieram com esse jogo, né? Que desde 2017 foi anunciado por eles. Já deviam estar desenvolvendo antes, né? Com certeza. A proposta é muito boa, eu lembro que o demo eu curti bastante também, achei impecável, né, a forma como eles conseguiram recriar um Zelda basicamente, né, e introduzir esses elementos modernos, né, então não tem muito erro, né, é uma fórmula que já funcionou muito bem lá atrás, né, e basta você integrar ela com elementos modernos, dá uma coisa bem bacana mesmo. Sim, me dá o tutorial. Ó, não consigo dar o A no joystick. Ah, ele pegou outro joystick meu como joystick 1. É isso. Eu tô com outros joysticks conectados e ele resolveu ignorar a ordem do meu Windows joysticks. Só desenrolar o joystick aqui do Xbox 360, que é enorme o fio. Então tá, vamos lá. Andar. Ó, ele é inteligente pra caramba. Ó. Se eu pego no joystick ele faz isso, eu pego no teclado ele já faz isso. Né? Lembrando que eu tô com controles modernos, clássicos, né? Então você vê que o mouse não. A direção que eu clico não faz diferença no ataque, né? No teclado e mouse. Se eu vier. Será que eu consigo mudar as opções aqui? Exigir demais do jogo, né? Aí é select. Não é aqui. Jogabilidade. Modernos. Vamos ver se é isso. Aí, ó. Aí ele vira um twin stick shooter. Então, fantástico. O jogo é um twin stick shooter por padrão, né? No joystick, por exemplo, eu consigo usar aqui o analógico ou jogar no digital também, tá? Aí vira um jogo retrô. E se eu não usar o analógico direito, ele automaticamente bate no tom dano. Então aqui também você pode jogar como um joguinho clássico, né? Usando o digital e usando os face buttons para atacar, ou usar o analógico esquerdo para andar analogicamente e o analógico direito para já atacar automaticamente ao redor. Fantástico, gente. Muito, muito bem feito, muito bem elaborado. Vamos conseguir o tutorial agora, né? Chega de enrolação. Ó, dá para andar devagarinho, o analógico, né? E para um bônus de velocidade. Tem que segurar, né? Aquela corridinha do Zelda clássica, né? Quando você pega as botas. Opa, opa, opa. Destrua, levante objeto. Então você pega com A e arremessa com X. Aí você vê que ele tem vários botões, né? São botões diferentes.
Clássico de Zelda, né, gente? Quantas horas eu passei levantando e arremessando coisas no Zelda. Tá. Pickups, né? Você vê ali na interface, a gente tem uma barra de vida, uma barra de mana, né? Uma skill ali gasta mana, igual a skill do Zelda. Acho que a primeira skill que você pega no Zelda, que é descender as coisas pra puzzle. Vigor. Então você não pode ficar spamando ataque, né? Tem um sisteminha de stamina no jogo, basicamente. Olha lá, essas pizzazinhas ao redor. Não sei se quanto menos stamina tem, menos dano o ataque gasta. Você vê que ele anda meio... Em alguns jogos se recompensa você esperar a stamina encher e bater, né? Não lembro se o Legend of Mana tinha isso. Puzzlezinho básico. Correr pra cima, revelar objetos. Aí, puzzlezinho já. Abrir. É um tutorial de Zelda, né, praticamente. Ó, tem escudo ainda, essa é minha classe, né? Quando você segura o escudo, ele trava, o personagem não gira. Ó, gasta stamina, não dá com o escudo. Doeu. Ó, o escudo bloqueia bem, né? Não sei como é que eu tomei aquela. Foi um bugzinho, né? Porque ele bloqueia até no canto, fora do escudo. Tipo, o escudo tá à minha direita, não tá à minha frente, né? Na prática, tá à minha frente, sim. Um bugzinho que fez eu tomar aquele ataque. Ó, os inimigos ranged com uma I de correr. Eu dei menos dano no segundo ataque, então provavelmente estamina cheia faz dar mais dano mesmo, né? Vamos lá, como é que eu vou passar aqui com a corridinha? Bem devagarinho também, né? Animação. Ah, essa é mais rápida. Tô em casa com esse jogo, gente. Fantástico. Ó, dá pra cair aqui. Muito, muito legal. Com certeza eram pessoas que eram fãs do Zelda, né? Cara, ele já castou sozinho a magia? Não, aqui não é a magia que ele tá usando, é outra coisa. É, a Slim ficou ali, né? Geleinha. Toque tochas para acendê-las. Bata nelas para apagá-las. Oh, legal. Muito bem feito. Simplificaram, né, basicamente, a lógica do Zelda. Suba no teleporte para ir para outro lugar. Concluir o tutorial. Fantástico. Muito clássico. Começar na cama. Guarda-roupa é um lugar que você troca de classes. Então vamos com calma aqui, que tem várias classes. Você começa com a classe herói destrancada. Né? Você tem status equilibrados. Você vê que os status são ataque, defesa e velocidade. E habilidade especial investida. Então cada ataque deve ter a sua habilidade especial, seus stats. Não sei se o ataque padrão também é diferente, ou se é a arma que equipa, né? Depois eu vou ver isso. A gente tem ladrão, que é mais ágil, mais vulnerável, né? Deve ter mais dano, mais velocidade, menos defesa. Não faço ideia da habilidade, talvez isso aqui é invisível, chutando. Cavaleiro, armadura e lentidão. Lentidão, né? Deve ter uma mobilidade meio baixa. Mago, especialista em runas, não faço ideia do que são runas. Patrulheiro, mestre do arco, então aqui é o arqueiro. Bruxo, especialista em poções, não faço ideia. Pirata, saqueador, deve ganhar mais dinheiro, bônus assim, né? Ceifeiro, mestre dos mortos, talvez summon, né? Necromante. E vai ter uma classe de bomber inicial aí, para quem fazer pré-order do jogo ou comprar nas primeiras semanas. Então eu imagino que ele é um jogo que vai dar margem para DLCs, né? Team 17, sempre fui muito fã deles, mas eles estão ficando meio mercenários demais ao meu gosto. E estão lançando muitos DLCs para os jogos. Né? Tem o lado bom e ruim. O bom é que aumenta a vida útil do jogo, né? O tempo que vai ter a comunidade jogando e tal, prolonga um pouco mais o lançamento de uma continuação. Mas, para quem quer comprar o jogo, fica uma coisa meio chata, que você vai ter uma versão incompleta do jogo muitas vezes, né? Então, acho uma tática meio complicada, especialmente quando não se dá descontos legais nos DLCs, assim, né? Que acontece muitos publishers fazem isso, né? A Team 17 tá no meio termo aí, tá entre uma coisa legal e uma coisa mercenária. Vamos torcer para não serem muito corrompidos pelo sucesso, pelo dinheiro. Então é provável que com o tempo surjam mais classes, né? Não sei se todas vão ser DLCs pagos, se outras vão vir em atualizações gratuitas. Acho que é um jogo que tem um puta potencial realmente de crescer, né? Ao longo do tempo, com certeza. Então vamos lá, guarda-roupa, troca de classe. Editar casa tem ali, ó. Então aqui é um lugar que eu posso... Ó, tem outras camas que eu posso destrancar. Cadeiras. Eu não consigo colocar elas só. Muita coisa, diverso, armazenamento. Então você
faz a sua casinha, né, com os objetos, mas eu não tô conseguindo colocar eles aqui. Ah, aqui dá, ó. Olha que legal. Dá pra você fazer vários guarda-roupas iguais. Cara, e é bastante objeto que cabe na casa, ó. A barrinha mal andou. Estante pequena, não tem. Cara, se não tem, por que que aparece, né? Tem uma estante aqui. Ó, ele checa o clipping. Dá pra girar? Não, né? Nem tanto, nem tanto. Aí aqui eu tenho um tapete que eu não tenho. Eu não consegui colocar no... Ah, tem um pegar aqui, ó. Agora tá aparecendo. Agora deu no joystick de fazer isso. Então tem aqui a mesa de dados. Provavelmente eu posso estar furando um tutorial, né? Banca de trabalho, às vezes para dar upgrade nas coisas, né? Mesa, não faço ideia. Cadeira, não tem nenhuma. Cama já tem. Vamos tentar interagir com esses objetos que eu coloquei, né? Fechar. Então aqui é um lugar que mostra estatísticas de jogo, né? Bacana. Bem GTA, né? GTA é um dos primeiros jogos que eu lembro de ter guardado estatísticas de tudo. Então a gente tem masmorras, tá? O jogo vai ter um sistema de masmorras procedurais que eu sei. Bem ao estilo Zelda. Combate. Bombas, feitiços, flechas. Mortes, né? Quando você morrer. Aí é aquela questão roguelite, talvez você perca a dungeon, né? Você não perde o personagem, mas perde a run na dungeon com morte. Inimigos. Chefes, gosma agitada, gosma espinhosa. Ah, ele desce ainda. Nossa, olha isso. Muitos inimigos. No geral é só isso. Combate é só isso. É um inimigo que tem bastante, né? Legal, 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 legal. Beleza. Aqui não serve pra nada. Qualquer guarda-roupa dá na mesma, né? Eu zoei aqui. Então, bora lá. Um carinha veio falar comigo. Artasiano. Construtor. Com certeza vai ser progressão permanente da cidade. $80 gemas para os materiais. Eu vou lá na antiga masmorra. Nordeste daqui. Ó, o não por padrão, sacanagem. Leste. Depois pro norte, tá? Beleza. 80 gemas. Isso é caso a pessoa esqueça onde ela tem que ir. Aí você vê que não tem seta, né? Mapa. Start. Ó, deu um start, aqui tá o mapa, em Tori Village. Aí ele mostra os pontos, né? Você vê que por enquanto só tem a casa desbloqueada. Depois a gente vai ter, né? Coisas que com certeza eu vou financiar, né? Forja, oficina, elixires, laboratório, academia, casa beira-mar, mercearia, fazenda, agulha enferrujada, deve ser vendor, né? Clínica, taverna. Não, lar de herói que eu tenho, não tenho casa, eu tenho lar de herói. Não é casa, é diferente. E ferramenta do Rick. Não, ferramentaria. Né? Aí tem um botão de dar zoom. Olha isso, cara, que legal. Ó, onde eu tô indo. Cara, que saudade, né? O Zelda podia ter as direções. O ponto do lugar, né? Muito, muito bem feito. Muito bacana. Vários níveis de zoom. Daqui você não sai, aqui é um mapa meio que local, né? Aí aqui é um mapa que você já consegue dar um zoom entre as regiões. Aí você vê aqui todos os pontos, né, de interesse das áreas que ele vai ter ao redor. Imagino que esse mapa aqui não seja procedural, né? E o mapa das dungeons seja procedural, né? Dá pra deduzir aqui. Missões. Então eu tenho uma missão secundária. Construa oficina e a missão principal, limpe o forte. Concluída, fale com o homem, ok. Equipamento. Aqui vão ser os itens que eu vou equipar para acessórios, né? Que eu posso trocar para castar. Talvez todos gastem mana, talvez uns gastem outros recursos, né? Quantidade, tipo consumível, né? Aí ali à direita a gente tem os stats. Vida, magia e vigor. Aí tem os danos, né? As estatísticas de dano, de ataque. Ataque, número do dano, velocidade de ataque, alcance, chance crítico, dano crítico, muito bem avançado, né? Bem RPG. Então você pode ter armas ou personagens com % alto e multiplicador baixo, ou o contrário, né? Um multiplicador baixo e
o multiplicador alto e a chance baixa, né? Aí você equilibra nisso, bem D&D, né? Que os primeiros RPGs que eu vi que tinham isso bem detalhados, Dungeons Dragons. Porcentagem de armadura, velocidade e recarga de habilidade, o cooldown. Bacana. Tudo isso deve conseguir melhorar, né? Com ou itens equipados, ou alguma progressão permanente, um nível. Acho que não vai ter nível de personagem, pelo visto. Não vi um lugar de XP. Aí aqui inventário, spoiler de monstros, geral, itens essenciais, né? 3 abinhas separadas para ver os itens. Inventário desse tipo parece infinito para mim, tá? Chutando aqui também, mais uma dedução. Tem uma aba, última aba que não está liberada, uma interrogação não consigo ir para ela. Beleza. Então ele falou para eu ir leste, né? Tá certo isso? Ó, tem uns dinheirinho aqui. Eu preciso de gemas, né? Ele quer gemas. Ó, destruir 20 arbustos. Vai ganhar alguma coisa, tipo um achievementzinho in-game, né? O jogo não deixa você spamar ataque mesmo, tá? Quer ver, ó? É que dá, né? Só quando essa mina tá baixa. E aí fica um pouquinho pior pra atacar. Aí ele vai reduzindo o tempo entre ataque e outro. Ah, é 200. Eu achei que era 20 só. Larga a mão. Não vou fazer isso não. Ei! Cada titã cria um guardião. Ok. Primeiro desafio aguarda. Leste, Nordeste, Forte, Teracar. Ah, é tipo um Hey, listen! Tá parecendo isso. Até encontrar agora. Posso ressuscitar você, mas não posso lutar por você. Ok. 9 de dano. 10 de dano, ó, com a estamina cheia, né? 7. Então tem um dano que ainda varia, né? De 7 a 10, pelo visto. Esquilo ali, dá pra matar o esquilo, ó. Sumiu o esquilo. Esse bichinho você não mata. Ó, leva entre as transições. Errei. Pouquíssimo dano. Tá, deu 9, né? Entre 7. Opa, que é isso? A sementinha. Vamos lá, vamos gastar estamina? Não, mesmo dano. Ai, ai, ai. Diferente aqui. Recuperar a vida, né? Lembra do Zelda de fazer isso para revelar umas passagens. Isso aqui. Norte Forte. Dá pra fazer terrorismo? Dá pra cortar a placa, não dá pra arrancar. Opa! Recuperar a vida nesse local que é fácil. Na dungeon deve ser mais difícil, né? Não deve ter tanta coisa pra você. Ai, 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 ai. Ai. Então é só pra matar, né, o inimigo. Se você fizer isso e ele continuar vivo, você acaba tomando dano, né? Nova área, Lago Ambrose. Faz transição aqui. Essa animaçãozinha de empurrar as coisas foi legal também. Não dá pra correr na diagonal, tá? Só corre em direções principais, nos sentidos principais. Leste, oeste, norte, sul. Ó, tem inimigos abatidos ali, próximo 50. Não sei o que vai ganhar com isso, né? Curioso pra ver também. $12 de dano, foi isso mesmo? Esses bichinhos são só detalhes, né? Não parece ser nada. Você viu que tem o cooldown da skill, né? Que é azulzinho, e tem o do ataque que é verde, né? O co-op nesse jogo deve ser muito bom. Deve ser fantástico jogar em co-op isso aqui. E cai na água? Oh, uma escadinha, cara. Que legal. Cadê as escadinhas do Zelda? A gente sempre se pulava. Tinha que dar puta volta pra subir. Fantástico. Cataratas de sei lá o que. Bom, aqui eu vou ter que colocar uma bomba. Tem que achar uma bomba pra passar aqui.
Não sei se eu tô indo errado no caminho. Vou continuar indo pra leste. Se eu não achar lugar nenhum, eu abro o mapa daqui a pouco, né? Explorando aqui, tá divertido. Ó, já tem um... Consigo cair? Consigo cair aqui. Tinha que testar se item some, né? Geralmente jogos assim, o item some com o tempo. Ó, tem um magnético ainda pra você pegar os itens, né? Vamos ver se some. Tá com cara que vai sumir não, hein? Tá com cara que some não. Ah, some. Some. Demorou um pouquinho, né? Dá um tempo legal. No meio de uma dungeon pode ser que você perca uma coisa ou outra em função disso, né? Nossa, o bicho deu uma ida e voltada aqui muito louco. Acho que a Quina não ajudou ele muito bem, né? Ó, já tá escurecendo. Acho que não é ciclo de noite, tá? Deve ser o local. Vamos testar. É o local. Nossa, tá chegando no local macabro. Impressão minha ou fica o item quebrado aqui fazendo transição de tela? Não resetou, né? Waypoint. Nada mal. Então o jogo tem essa questão de exploração, né, de área aberta, mas ao mesmo tempo tem os waypoints para quem quiser cortar caminho, né? Você pretende fazer o desafio? Coração herói, quando conhece o medo nem a ganância, descarte sua fortuna e poderá entrar para enfrentar seu fim. Sim, descarte sua fortuna. Nada. Entendi. Então, quando você morre, se eu chegar no andar X e morrer, eu consigo voltar daquele andar, né? Aí aqui eu posso gastar um dinheiro para começar a run com algum item. Né? Então isso aqui vai ser uma run roguelite, vamos dizer assim, né? Parece que é mais ou menos isso. Por enquanto eu não vou comprar nada. Eu sou pão duro pra caramba, tá? Não liga não. Inimigos nível 2, é isso? Ó, reflete, que bacana. Deflete, na verdade, né? Esse cara aqui dando sopa. Um vendor. Eita, eita, eita. Ih, perdi o vendor. Ó, já peguei umas geminhas verdes. Peguei a chave. É como eu falei, recuperar a vida na dungeon é muito mais difícil, né? A área aberta é mais de boa, pelo visto. A dungeon deve ser mais limitada mesmo. Tá. Caramba, muito dano que os bichos dão, cara. Isso. Olha isso, não consegui dar um charge nele. Tomei. Ele tá muito baixa. Será que o fogo apaga aqui embaixo? Apaga, tem que fazer rápido, né? Cara, ele anda pra frente tacando? Não sei por que me acertou, não. Eu já vou morrer. A verdade é essa, né? Ó, se você subir bloqueando, ele não sobe. Nossa, tem um dano de 21. O crítico, né? Bom, o filho deu uma melhoradinha. Não sei se eu preciso acender os... Tudo custa dinheiro nessa desgraça. Provavelmente ele recuperaria a vida, né? Vou chutar. Eu vou tentar acender todos, porque eu sou mala. Eu acho que vai ter um puzzle secreto aqui. Ah, acertei. Eu não sabia nem que passava por aqui, cara, batendo o olho. Tá, então tem um lugar que desce. E um que sobe.
Eu tenho a impressão que o dinheiro vai ser uma progressão temporária, né? Não li. Mas eu tenho uma varinha. Precisa 3 de mana pra usar ela. Faz. Olha. Nada mal. Aqui tem um auto-aim, parece, tá? Pra quem não quiser usar o analógico direito. Nem precisa. Mais um puzzlezinho pra fazer. Esse cara bloqueia. É embaixo, né? Embaixo. Olha que bacana, cara. Que massa isso. Muito bem feito. Bom que não respawnam os inimigos, tô de boa. Fiquei com medo de respawnar. Olha isso. Aqui dá pra recuperar bem a vida, parece, né? Eu já tô com a vida cheia, praticamente. Será que vira bomba também, isso aqui? Gancho de vidro. Ah, ele é de vidro porque se você morre, você perde ele. Então agora eu tenho o ganchinho. Também um item bem clássico do Zelda, né? Ó, vida cheia, mana cheia. Eita! Só porque eu fui comemorar. Bumerangue de vidro. Muitos itens clássicos do Zelda, né? Esse gasta mana. Mas de vidro tudo porque é só por essa run, né? Eu não vou ter esses itens ainda lá fora, por exemplo, ou entre uma dungeon e outra, talvez, né? Com certeza eu vou ter que destrancar nas oficinas da cidade, coisa assim, né? Se pegar uma blueprint num lugar e comprar no outro, e ter vários níveis de progressão deles, né? Saber. Desci já. Compre um atalho permanente. 400 gemas nem a pau, meu amigo. 30 disso aqui também não. Tô com tudo cheio, não vou comprar nada não. É, inimigo bem mais forte, né? Nossa, olha o... pegadinha, cara. É pegadinha. Acabou a estamina, não consegui atacar. Quem acha que eu morro aqui, nessa sala? Cadê a vida, né? Cadê a vida? Né? Veio vida. Ó, dá pra atacar o inimigo aqui, significa que talvez eles me ataquem também. Por entre os lugares, né? 10 de vida, sacanagem. 10 de vida aqui não é nada, não dá um peido do morcego mais que 10 de dano. Mais 3, eu nem preciso matar eles, provavelmente, né? Tem uma porta trancada. Provavelmente o jogo espera que eu morra aqui, destranque a oficina lá do cara, né? E consiga uma progressãozinha permanente, né? Eu acho que é isso. Porque a forma como subiu o dano dos inimigos, a vida dos inimigos, de uma sala pra outra foi muito alta, né? Parece que o jogo vai ter aquela pegada meio Heroes of Hammerwatch, né? De focar em progressão permanente mesmo, né? Mesmo sendo um roguelite. Nossa senhora. Aí você vê que tem morcegos nível 8 e morcegos nível 7 aqui, né? Dá pra usar o gancho em combate? Dá também, ó. O bom do gancho é que ele não gasta mana, né? Mas é bem lentinho também. Mas ajuda, né? Vai ser minha arma à distância. Caso eu precise.
por algum motivo. Se você erra ele, é meio punitivo, né? Demora pra caramba pra voltar. Ah, e na volta ele bate também, bacana. Um bumerangue com cabo, praticamente. Você fica travado enquanto ele faz a animação dele, né? Detalhe. Eu não tô usando escudo também, né? Tô meio negligente também das ações. Vidinha. Outra vidinha, muito obrigado. Eu tô com quase metade da vida. Ó uma bombinha. Então tenho aqui 2 locais pra ir. Pegar aqui que é pra puxar. Vai cair bomba, com certeza. Obrigado. Eu falei. E que eu falei, né? Mas eu vou continuar. Tá dando certo, né? É tipo um certo e um errado? Não tem muita chance de me matar isso não, né? Se 2 players fazendo isso junto pode dar ruim, né? Cada um tem um certo e um errado, parece, né? Só pra perder tempo. Epa, então tá. Não tem nada, 2 portinhas, bora lá. Fui bloquear ele, não deu. Oh, que foi isso? Eu quebrei o escudo dele. Que massa, cara. No demo eu não descobri isso. Não lembro de ter feito isso, achei muito bacana. Não sei como é que a Guzma se comporta. Ah. Achei que ela ia pular, alguma coisa assim, né? Pelo visto ela só se multiplica. De 2 em 2. Ai, ai, ai. Cansativo, hein? Bem cansativo o combate com essa parada aqui. Ah, aqui vai alternar entre verde e roxo, né? Meio pininhos do Mario. Ai, caramba. Tá de sacanagem. Toma muito cuidado. Ah, tá verde agora. Consegui empurrar? Olha que legal, cara. Boa chance de eu morrer, né, fazendo isso. Ai, ai. Eu vi que tinha um switchzinho ali, mas olha que legal, quebrou as paradas. Tá, ali são 2 traps que vai ter aqui, né, com certeza. Não, não é trap. Ah, é uma trap do bem. Ai! Tá bom, não vou fazer isso mais. Sacanagem. Você segura aqui. Não, caramba! Ele também tem ataque ranged, né? Olha, cara. No meio do ataque eu não consigo fazer nada, entendeu? Eu fico um patinho. É muito arriscado fazer isso. Cara, sorte que ele errou ali. Não! Vai, fodão. Vai. Eu vou rever você, te levar pra um lugar seguro. Não consegui o restante porque eu apertei. Será que eu perco todas as gemas? Será? Eu virei uma mulher. É outro personagem. Não, não mantive as gemas. Menos mal, menos mal. Ufa, né? Mantive o dinheiro, mantive as gemas. Então, dinheiro e gemas são permanentes.
verdade mudou o personagem não, acho que eu viajei, né? Achando que virou mulher. Cabelo vermelho me confundiu. Sim. Pô, o cara é eficiente. Vou arranjar ele fazer as obras aqui na minha cidade aqui. Comprar e conversar. Vamos conversar primeiro. Recebi uma carta, tava vindo pra cá fazer algum tipo de pesquisa. Ah, tá, ele pode estar lá no forte, ok. Então, o jogo espera que você não complete a dungeon em uma ida, né? Pode ver que tem essas interaçõezinhas aqui. Comprar. Então aqui eu vou gastar mais gemas ainda. Aumenta o tamanho da sua casa, não deve servir pra porcaria nenhuma. Química, aprimorar vida e magia. Então uma progressão que aumenta vida e magia na cidade. Aprimorar a espada. Comprar novas classes, olha que legal. Com fios mágicos, não devo ter fios mágicos, então não vou comprar isso ainda. Mercado para comprar itens. Aprimorar equipamentos que você já tem ou comprar novos projetos. Loja de poções. Academia. Me interessa, mas é meio cara, né? Compra uma fazenda plantar hortaliças. Não sei para que serve. Tem um de graça aqui, ó. Laboratório do Nick. Só tem que achar o Nick, né? Ah, não consigo comprar. Tá livre, mas acho que tem que achar o Nick primeiro. Taverna. Jogue apostando gemas. Casa à beira do mar para pesca. Ah, para isso que serve. Será que isso aqui é de multiplayer? Acho que não, né? Tipo o Stardew Valley, que você tem que ter uma casinha para quem for entrar no seu jogo? Acho que não. Que não. Bom, acho que o primeiro aqui, eu vou construir isso aqui que é baratinho. Aí você escolhe o lugar, olha isso que bacana. Então, gemas é a progressão da cidade. Aí descobri um móvel para colocar na minha casa. Não consigo construir de novo. Vou fazer um ferreiro aqui do lado. Enquanto tá bom, né? Não vou gastar mais gemas porque talvez eu gaste gemas nos locais, né? Ó, já tem gente nova aqui. Ou já tinha essa galera, eu não sei. Ó, tenho que fazer carinho no cachorro, tá? You can pet the dog. Au. Aqui primeiro. Olá, enfermeiras. Comprar. Aumenta a mana máxima. Aí os outros estão bloqueados. 45 gemas para aumentar pontos de magia. Aí eu já posso aumentar... Aumentar a vida de cara, não? Ah, acho que uma aumenta vida, outra magia. É isso. Muito útil, né? Aí você vê que um é mais barato, outro é mais caro. Ó. Um custa 100, o outro custa 150. Aumenta a vida recebida ao pegar coração. Você vê que vai ter vários aumentos de vida, né? Alguns aqui no final vão dar mais vida ainda, esses dois. O restante é de 5 em 5. Esses aqui é de 25 em 25, talvez. Isso é bem caro, né? Aumenta a vida em porcentagem, o último. Bacana. Esse aqui também. Muito legal. Aí o que eu poderia vir pra cá. Nossa, 400. Nem a pau. Deixa quieto. Tem um carinha aqui. Aí, mini quest. Dá pra sentar, levantar. Nada mal. Então comprei negócio de magia à toa, né? Achei que era vida e magia junta, 2 NPCs separados mesmo. Não dá pra segurar ataque, tá? Pelo menos essa minha classe.
Comprar e conversar. Aqui eu tenho upgrades. 45 por 1 de dano a mais. Aí aqui eu tenho velocidade de ataque. Aqui eu tenho rebater projéteis, olha que legal. Nossa, 400, não tenho mais grana. Aumento o alcance. Tem 10% alcance, mais ou menos. Aumento o dano causado. Ó, aqui eu gasto 100 para aumentar 1. Aqui eu gasto 150 para aumentar 2. Aí eu tenho dois locais aqui, né? Um que aumenta a chance de crítico, duplica a chance, muito bom. E aumenta o multiplicador. Aumentar a chance tá muito melhor, tá? Pelo menos para essa minha classe, né? Com esses dados dela. Esse aqui. Pare com o meu aprendiz. Tá. Beleza. Bom, acho que por hora eu vou comprar mais. Ah, não consigo comprar o crítico, né? Consigo. Eu dobro a chance de crítico, gente. Fantástico. Muito, muito bom. Aqui aumenta o dano bem também, ó. 150. Aumentando 3 de dano. Muito melhor, né? Melhor do que comprar esses upgrades iniciais, né? Curioso isso. Tipo, olha isso. Aumenta 5 dano. Parece que compensa você rushar, né? Eu achei que ia compensar você maximizar o primeiro. Pelo visto, não. Agora eu tô 100 gemas. Um pouquinho mais forte, né? 10 a mais de vida e bem mais chance de crítico. Será que tem um teleporte aqui? Tem. Ó, tem os NPCs. As deusas, como uma deusa. Vamos lá. Prontinho. Você vê que aqui cai ouro, mas gema talvez não caia, né? Bom, vou tentar mais uma run. Ah, você zera gemas na hora de entrar. Entendi, então não deixa você... É por isso que ele falou aquela parada, né? Eu não comprei os atalhos, então vou ter que fazer desde o começo. Beleza, hein? Toma! Ó, tô sem os itens. Tô só com o negocinho de fogo mesmo. Dá pra usar em combate? Não. Eu acho que tá começando muito a aumentar a chance de crítico, né? Mesmo... É muita chance, né? 5%, cara. Um nível foi o dobro de chance de crítico. Ah, caramba. Aumentar a vida recuperada pelos corações também acho que é fundamental, né? Mas é mais importante do que os corações, se você for pensar. Bom, vou comprar. Ah, é dinheiro por gema, pô. Aqui vai ter um lugar que vai ser certo, né? Ou não. Tá de sacanagem. Ai. Se ele tava fazendo fazer isso à toa, ia ficar bem grilado. Tem algo aqui, né? Nada. Vou ver se eu consigo destrancar alguma outra classe também, né? Vou comprar o lugar das classes lá depois. Dá uma examinada, né? Preciso saber. E agora? Ah, tá. Vou ter que pegar isso aqui e arremessar aqui. E sem querer eu não posso bater, né? Tem o perigo de eu estar ali e bater no negócio e ia dar ruim, né? Na hora ia brotar os espinhos. Já vou dizer, não façam isso, porque tem muita chance de acontecer. O jogo fez isso pra isso, parece, né? Bom, aqui eu caio. Aqui eu tô preso. Deixa eu dar a volta, né? Olha que legal, acerta o inimigo, cara. Que bacana. Arco de vidro.
carrega a flecha? Acho que não, né? Acho que só pode segurar, mas... Ativa de novo? Não, né? Só uma vez. O cara faz o barulho e parece que é coisa ruim. Aí você vê a coisa boa. Tem coisa lá em cima. Cara, a coisa caiu... Ah, é o bug, né? Caiu debaixo do chão aqui. Ah, ele é número de flechas, ó. Não é mana que gasta o arco. Por isso que veio uma flecha aquela hora. Apareceu o Max. Ai! As cobras dão muito chatas, né? Trabalhinho legal. Apertei sem querer o fogo. Só pra dar uma atualizada no fogo, né? Ah, não. Eu achei que ia ser coisas boas. Bloqueia. Ah, óbvio, né? Por que não? Ufa. Agora é só voltar. Tem que fazer isso. Deixar e perder vida, né? Quando você começa a subir ou descer a escada, você não tem controle, tá? Ele vai até o final, ou você aperta pra voltar. Mas a animação te deixa bem vulnerável, né? Você não consegue atacar, você não consegue bloquear. Né? O máximo que você faz é voltar. Ah, tá ruim, volta. E você não tem muito o que fazer, não. Ah, mexa o vasinho quando tem cobra dentro. Não é tão aleatório assim. Menos mal, né? Aí. Eu ver mexendo. Mesmo assim, tomei. Óbvio, né? Como é que eu passo pra esse lugar ali em cima? O que cai no chão não vai fazer nada. Esse aqui vai. Aqui. Cima aqui. Meio confuso. Acho que uma hora você acostuma com essa transparência, né? Opa, um mapa. Mapa do andar, tá? Não é o mapa da dungeon inteira, não. Não lembro de ter vindo aqui. Fechado ainda, ó. Não sei do que eu perdi vida. Eita, rapaz. %20 de vida máxima. Será que a vida máxima é só pra dungeon? Deve ser, né? Cara. Mas bom, 20% é um número significativo. Tá, eu tenho um local pra sair aqui por cima. Essa dungeon teve... essa sala aqui rendeu, né? Gancho de vidro. Não tem muito onde eu usar aqui não, né? Passo. Tem chance de dar ruim isso aqui, né? Tem chance de dar ruim, eu acho. Picado esse troço aqui. A animação do personagem é muito boa. Tá, como é que eu vou pra lá? Já vi. Ah, ele é um botão que reseta o puzzle, né? Caso você faça algo errado, fique preso, né? E não consiga desfazer. Você consegue só empurrar, você consegue puxar, entendeu? Bem clássico de jogos assim, né? Um puzzlezinho desse. E que tem esses probleminhas de você ficar preso. Geralmente o jogo faz você sair da sala e voltar, né?
Faltou alguma coisa? Bom, eu acho que eu completei o puzzle. Tem um ali em cima pra pisar, né? Deus. Já acendi que abriu aquilo ali. E me deu o gancho. Eu vou ter que usar o gancho agora, né? Aqui não tem onde usar, né? Aqui não tem onde usar, não. Então eu vou ter que usar ele daqui de cima. Vai, né? Cara, aqui vai não. Aqui talvez funcione. Não, muito longe. É, tô meio perdido com esse gancho. Ele não interage com essas paradas. Aos meus olhos eu terminei o puzzle. Mas... Sacanagem. Ó, tem um carinha ali. Será que aquele carinha é o carinha que eu preciso achar? Aí. Não, bônus. Ah, ele vende coisas. E frasco de vida. Olha que legal. Frasco pra você poder usar no meio da fase, né? Tá, não é quem eu imaginei. Vou voltar aqui a abrir essas paradas. Eu não sou besta. Mas falta ainda abrir um lugar aqui. É a mesma coisa. Vamos gastar sempre gastar o dinheiro, né? Dinheiro vira gema, gema vira progressão permanente, mas você não consegue acumular gemas, né? Quando você começa uma dungeon, você perde as gemas que você tinha. Você não consegue ficar guardando gema de pouquinho em pouquinho, entendeu? Tipo, fiz uma dungeon, peguei 100 gemas. Fiz outra, peguei 100 gemas. Você não tem nada, meu amigo. Você vai ficar perdendo sempre. Entrou numa dungeon... Aí, ó. Entrou na dungeon, perde as gemas que tinha. E aí a história de dinheiro, né? Pode ser uma espécie de você aumentar as gemas que você consegue naquela dungeon, né? É basicamente isso. Eu achei que dinheiro é de outras coisas. Ia ser vida, né? Tal, pelo visto não. Eu tinha pisado nelas. Caramba, onde que é o caminho disso aqui? Muito boa. Tá, eu não consegui subir ali ainda, né? Tem que abrir... Ah, vai ser uns pilares aqui em cima. Como é que eu subo ali? Era por aqui. É, eu tô meio perdido aqui. Como que eu conseguiria? Ó, aqui não vai. Bate, tá vendo? Eu tenho que subir por ali. Como é que entra naquela área aqui? É por baixo, né? Por baixo aqui. Fiquei perdido. Aí. Lembra que eu vim aqui matar os inimigos. Aí tem uns pilares aqui que eu vou empurrar pra cima e vai destrancar. Perfeito. Lembrando que dá pra arrancar o escudo desse cara. Aí ele fica loucão. Toma um crítico na orelha. Concluída. Agora eu limpei essa sala, né? O inferno de cobrinha. Uma bombinha. Mais alguma coisa aqui? Não lembro se tinha mais uma saída. E não, né? Agora é hora de ir embora só. Você vai chegar aqui. Vai empurrar pra cima. Vai vazar. É uma sala só com puzzlezinhos, né? Que liga pra outra sala. Não tem absolutamente nada aqui. Nada. Andei bem. Ó, o cara, a pessoa que pausa no pior momento possível. Sem querer eu tô limpando a dungeon, né? Tem um minimapa lá em cima à direita também. Ó, aqui sai. Quero sair. Só pra conferir, ó. Não tem nada aqui. Tá mostrando uma escadinha. Será que tem ali? Eu não vi. Cara, não é possível. Possível é, né?
Só ver se tem coisa pra pisar aqui. Tem coisa pra pisar. Toma uma flecha na orelha. Ó, por aqui não dá, né? Ó, aqui ele resetou, né? O movimento que eu fiz, te obrigando a cair aqui. Os traps não resetam. Vou dar a volta por aqui. Ele mostra como se tivesse algo aqui, né? De cima. Ou é por baixo aqui? Não, aqui mesmo. Aqui desce a dungeon. Ele mostra a escadinha, né? Você consegue ver que desce a dungeon no lugar. Atalho por 400. Não. Lembrando que essa dungeon é muito mais difícil que a outra, né? Ó a vida dos inimigos, cara. Ó o dano dos inimigos, cara. É pra ferrar com tudo mesmo. É pra falar assim, você só vai passar aqui se você tiver uma progressão permanente, senão você não vai. É muita diferença, né? Acho exagerado até. Eu sou noob ainda de ficar perdendo o arco. Olha que legal. Cara, tá de sacanagem. Você não consegue nem trocar de item. Uma cobrinha aqui. Toma muito cuidado com a cobrinha, porque aqui ela é mais letal ainda. 30 de vida, muito obrigado. Ah, 35 de dano, cara. Eu achando que ia ser uma trap. Bom, um lugar que você pisar ia dar algo. Não, você cai e perde a vida na hora. Metade da vida foi pro saco. Recupero 10 aqui só pra ficar tão triste. Ó, não sobe. O cara tá me camperando aqui. Como é que dá ataque carregado, amigo? Ensina aí. Cansei. Essa dungeon deve dar muito mais gemas também, né? Como ela é mais difícil. O meu objetivo não é terminar a dungeon, tá? É fazer ela bem agora e juntar mais gemas e talvez destrancar uma classe nova, né? E poder ver lá como é que é pra destrancar classes, pelo menos. E aí eu já posso testar o co-op, né? Todos esses lugares no chão aí que são mais escurinhos, com certeza eu vou pisar e cair. Então pretendo não pisar. Daqui é bom nada. Ah, cara, isso é muito rápido. Tá louco. Ai. Zoeira comigo. Mata eles, bombinhas. Eu nem vi eu pisando nisso. Olha. Ai. Oh, beleza, hein? Ai. Eu não tô usando o analógico direito, né? Não sei se melhoraria a mira com arco, mas eu não tô muito afim de jogar como twin stick shooter, não. Não tô achando necessário. Você consegue atacar analogicamente usando o próprio o analógico esquerdo, né? Você consegue meio que mirar. Olha, que bonito, rapaz. Tem que ser no contra-ataque contra esse cara, né? Cai, ele cai, aqui não. O inferno. Tem flash. Toma! Vamos contra-ataque um pouco. Pega essa gema aqui. Sacanagem. É muito esperto. Ó, a armadilha em cima do texto. 900 gemas. Beleza, meu personagem. Roupa branca agora? É só naquela tela, né, que fica meio diferente. Eu achei que tinha mudado de personagem. Editar caso, eu tenho uma cama de clínica, que eu não tenho.
Cadeira de clínica. Deve ter que craftar, né? Deve ter que fazer algum NPC que crafta isso pra você poder colocar na sua casa. Carrinho médico. Beleza. Vamos lá. O certo, se eu fosse jogar mesmo, eu não compraria classe agora, tá? Eu iria gastar mais upgrades, aprimorar mais o meu dano na minha vida. Mas, para fins de vídeo, eu vou correr aqui. Eu compraria academia também, porque eu quero mais estamina para poder atacar mais. Eu acho que vale a pena eu destrancar as classes. Nesse lugar aqui. É muito inteligente eu colocar nesse local, né? Esse local deve ser um local que eu visitaria para dar upgrades, não um local para destrancar classe, que talvez eu visite algumas vezes e nunca mais, né? Mas já foi. Conversar. Examinar fios certos, posso costurar trajes. Desbloqueia a classe. Tá, eu ganhei um fio por falar com ela. Ache o fio para criar a classe dessa tônica. Então você tem que achar o fio. Então, provavelmente cada dungeon que eu passar, né, vai destrancar uma. Você viu que foi logo pro mago, né? O ataque do mago é diferente, parece. Teleporta. Vai ser o de mobilidade dele. Vamos lá. Não, ele ataca com espada mesmo, olha aí. Blinkzinho. Tem escudo normalmente. Então, pelo visto, se tiver alguma coisa de item... Deixa eu ver se tem inventário aqui. Então, eu não tô vendo um local pra trocar espada, escudo, né? Deve ser um outro NPC que vai fazer isso. Se tiver isso, né? Ah, ele me deu outro fio mágico. Cada NPC que eu falar vai me dar um fio mágico. Mas já se tranquei uma classe e já foi. Aprimorar equipamentos. Comprar itens. Ah, e tem uma casa aqui. Será que é pra habilitar o co-op? Ver o que é isso. Então, acabou as gemas. O mago tem a mesma vida, né? Ah, dá quests, olha só. Parece que são aldeões que dão quests mesmo, isso aqui, né? Ó, a cidade tá ficando bonitinha agora. Sempre dá pra entrar na casa dos outros e quebrar tudo. Por que não? Eu achei que podia ter a ver com o co-op, mas pelo visto é quests mesmo, né? Isso aqui. Eu vendo isso? É. Tá, vamos dar uma olhadinha que classe que destrancou o fio ali. Dá pra pegar mais algum upgrade permanente, né? Patrulheiro, que é o arqueiro. É capaz de se mover rapidamente enquanto mira o arco, além de ter precisão e dano aumentados. Dá um dash pra trás. O problema é o seguinte, eu liberei o mago, mas eu não tenho uma varinha ainda. Entendeu? Eu não tenho a varinha pra usar, e aí?
Pra que serve o mago sem a varinha? Porcaria nenhuma. Vai me dar um fio mágico? Um fio mágico aí, gente. Não pula a parede. Eu iria pegar o quê? Esse aqui de baixo, né? Esse. Mais 3 de dano. Chance de crítico. Outro de chance de crítico. Olha que legal. Um alcance também. Deve ser caro e não aumenta nada, né? Aí eu tô com 43 que não vai dar pra aumentar nada, ó. Eu vou perder esses 43. Mas ninguém mais me deu fio mágico. Infelizmente... Olha isso! Taca fogo no negócio e toma dano. Dá dano dos inimigos, então. Interessante, hein? Dá pra iniciar incêndios florestais? Na árvore, não. Bom. Por hora, eu acho que seria besteira usar essa classe. Com certeza. Bem, acho que estava na minha casa. Gênio. Com certeza não vale a pena. Você vê que a roupa do personagem, né, é a classe. Bom, agora eu vou... Dá pra testar o co-op, né? Dá pra testar o co-op aqui, vamos... Select, salvar e sair, sim. Então vamos lá, eu tenho aqui o co-op local e online. Vamos dar uma olhadinha no online que eu não vou testar de fato, eu quero ver como é que ele é organizado, tá? Então tem entrar em uma sala aleatória, o matchmaking. E obviamente não vai estar funcionando, o jogo não está nem lançado, né? Lembrando que o jogo provavelmente não vai ser aquele sucesso de milhões de vendas como o Valheim, então também não vão ter várias salas abertas, né? Muito provavelmente não. Até porque eu não sei se dá pra entrar em uma partida em andamento, ou só quando a pessoa tá na cidade, ou se ela pode estar na dungeon, a pessoa aparece, porque senão desbalancearia um pouquinho em tese, né? Você fica saindo e entrando da dungeon pra auxiliar o cara até ele completar a dungeon, em tese. Criar sala. Convidar amigos. Sair da sala. Aí dá pra criar sala pública com X, ou privado, né? Na verdade, se alterna entre público e privado. Ó, comecei o jogo. Posso selecionar meus personagens aqui. Ou começar um novo. Escolher a classe. Ó, mudou a casa, né? Uma outra casa aqui no caso. Aí vem a dúvida. Eu posso entrar com o player local? Provavelmente não. Tô apertando os botões aqui e não tá indo. Bom, ok. Expulsar o jogador. Pra você quicar se alguém estiver abusando, né? Fazendo sacanagem. Legal. Então é isso. Os entraram e sumiram. Então, em tese, co-op online é isso aí. Né? É uma sala que pode ser pública ou privada e você entra e já está no jogo. Não vi nenhuma restrição falando de entrar em partida em andamento ou não. Não sei dizer, né? Se teria essa lógica que eu falei, se você ficaria guardando, né? Co-op local. Posso entrar no teclado no jogador, no joystick em outro, no joystick em outro, no joystick em outro. Aí aqui... Provavelmente não vai deixar repetir o personagem, né? Será que eu posso entrar em qualquer momento, drop-in? Ah, tá. Ele tá esperando eu entrar com os jogadores, né? Tá tudo em uso, ó. Em uso, não vou conseguir. Ah, olha só. Não tá desbloqueado o mago pros outros. Tá, eu fiz a besteira. Aí, consegui sair com um. Sair com outro, beleza. Tô com 2 players só. Pula. Segura F e pula. Prontinho. Um ou mais jogadores novos. Iniciar tutorial. Olha que inteligente, cara. Bem inteligente. Então eu tô com um player aqui e o outro player no teclado e mouse.
Você pode usar teclado, ou WSD ou setas, tá? Control bloqueia, 2 controls. Então você pode jogar tanto no WSD quanto nas setas, aparentemente perfeitamente. Por hora, pelo menos, que eu tô fazendo aqui. Botão direito casta magia. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Bora lá. Separa a tela, será? Não, a tela afasta. Tem um limite. Aí quando a pessoa sai da tela, fica o bonequinho dela. Então a tela centraliza nos jogadores. Pelo menos no co-op local vai ser assim, né? Sim. Vou tentar em co-op. Preciso ver se um jogador revive o outro, né? Como é que vai ser a morte. Aí tem um jogador com gemas, o outro sem gemas, então é separado o medidor. Opa, o que é isso aqui? Traga o crânio de um aliado caído até seu altar para revivê-lo. Ah, então dá para reviver sim. Só não sei se eu vou gastar alguma coisa, que vida que ele volta. Vamos testar isso agora. Legal, né? Bom saber. Epa, inimigo novo. Já tomei uma trap que matou o bicho também. Toma um crítico criticado aqui. Ó, as gemas vão para os 2 jogadores, parece. Aí eu já tenho o boomerang, é isso? Scroll do mouse alterno. Ó, já tenho o boomerang, não posso pegar de novo. Aí o outro player pode ir alegremente pegar o boomerang. Tranquilo. Shift é a habilidade. Sempre faço uns copy nada a ver desse, né? Isso vai dar uma base, como é que funciona e tal. Daqui a pouco eu faço ele morrer. Chave. Chave só foi para um player, então o outro player não tem a chave. Se ele vier aqui, dá pra abrir? Não. E agora ele vai fazer o papel dele principal, que é morrer. 15 de dano. O primeiro andar é bem difícil de morrer, né? Você tem que tentar com força pra morrer no primeiro andar. Já o segundo é relativamente fácil. Caiu o crânio. Ah, fica o fantasminha dele, olha isso. Aqui não deve fazer nada. E ele segue sozinho, tá? Então pode ficar away também sem problema nenhum. Recuperou metade da vida, não gastei nada pra fazer isso, não perdeu gema. Ok. Você vê que um passa da fase e teleporta o outro, né? Bem prático. Gostei. Sim, é pouco prático o sistema de ressar, né? Te faz dar um backtrack às vezes e tal, mas funciona bem, né? Torcer para gemas não seria metade para cada um, né? Para ser inteira para cada um. Olha isso, rapaz, um mímico nervoseirão. Nunca vi um mímico tão bombado. Bom que deu para gravar isso, que foi muito bacana. Sobe aqui não? Ah, peraí. Ah, não sobe de costa, olha isso, cara. Estranho, né? Nem desce de costa. Assim, é uma proteção a mais que você tem, ao mesmo tempo é algo um pouco prático, né? Parece que vem mais vidas jogando em co-op, tá? Tô tendo essa impressão, que eu tô recuperando vida muito fácil. Então, em tese... Ah, teste drop-in, né? Tem drop-in?
Não parece ter drop-in, tá? Eu tô apertando loucamente aqui os botões, os outros joysticks e não tem. Por isso que eu falei do co-op online, né? Se co-op online só aquela tela que pode entrar jogador, como é que vai ser? Porque se for só aquela tela, efetivamente uma partida pública nunca vai rolar, né? Ninguém vai ficar esperando aquela tela pra ver se entra jogador. Todo jogo que não tem drop-in sofre muito com isso, né? Simplesmente não funciona a partida pública, né? Não faz sentido. Cara, eu tô perdido nisso aqui. Que puzzle é esse? Ah, tá. Tem que pular aqui por cima. Pular aqui pra quê? E agora? Não. Ai, que burro. Já vi o que eu vou ter que fazer. Joga o bumerangue aqui. Será que os puzzles são diferentes? De acordo com o número de jogadores? Bom, acabou minha mana. Eu consigo jogar bumerangue. Eu não tenho outra coisa. Bom, vazar, né? Deixa quieto. Passei de andar. Aqui é o andar de morrer e de ganhar dinheiro. Tem lugar pra reviver aliado aqui? Aqui não tem lugar pra reviver aliado, hein? Ou então em cada andar, se tiver, pode ser em lugar diferente, né? Porque eu não vi o lugar de colocar o crânio ali. E esse é o andar que o player vai morrer. Não tenho ganchinho, não tenho nada. Tô jogando no teclado e mouse, que eu acho pior. Vamos lá, vamos que vamos. Caramba, o outro player pegou a chave, é sacanagem. Vambora. Ai, caramba. Desce aqui, moço. Eita! Ó, você vê que às vezes pode ser bom fazer isso, né? Tipo, tava ruim ali, agora tá bom, né? Obrigado. Obrigado, Player 2. Tá, aqui passa, aqui não deve ter nada. Tenho dinheiro pra abrir. Caramba. Deu ruim aqui. É. Se deixar o player 2 com o escudo levantado, fica um trem até bom, né? Você deixa ele num ângulo legal. Olha isso. Engraçado que ele tá com uma gema a mais às vezes, né? Vai ser com uma gema diferente ali, por isso que é estranho. Essa é a sala de ficar rico, né? Aí cada player vai ter sua progressão permanente. Muito legal isso também, né? Porque os players ganham gemas iguais. Aí o player 1 tem que torrar a gema dele comprando as coisas. Tem que torcer o player 2 poder comprar pra ele. Aí fica um bom negócio, né? Aí o co-op local você vai conseguir destrancar as coisas bem rápido, né? Enquanto no co-op online, talvez você não gastaria com construção. Ficaria tudo do player 1, né? Que é o host. A cidade é dele. E você gastaria... Não tem chave pra... Ah, tá com o player 2. Ô, player 2. Muito noob esse player 2. Bora lá. Mas legal. Legal. Por hora tá bacana. Não sei o que esse bicho faz. Ah, quase ele é imortal. Ah, explode. Bom, essa sala tá meio ruim. Vou sair dela.
O player 2 tá recuperando vida, não sei como. Né? Será que o player 1 pega a vida e vai pro player 2 também? Ah! Vai pro player 2 também a vida, que bacana, cara. Muito legal. É porque aí não faz diferença o player que abre as coisas, né? Praticamente não faz diferença. Tirando o ouro, né, que é individual. E os itens que, né, cada um pega numa ordem. Então, em tese, se a vida vai para os dois, não deve vir mais coração, não. Foi impressão minha, né? Se não viesse para cada um, se cada um tivesse que pegar... Isso aqui é... Achei que esse trem que ia me matar. É. Se não tivesse esse sisteminha, né? Eu imaginaria que teria que vir o dobro de vida, né? Pra dar conta dos jogadores. Ó, consegui bloquear o jogador. Consegui bloquear ele agora. Quase morri. 1 de vida? Tô com 1 de vida, cara. Ali parece que vai pro chefe. Algum puzzlezinho aqui. Deixa eu ir com outro player que tá um pouquinho melhor de vida, né? Retirar. Retirei. Esse puzzle tem cara de ter sido feito para esse número de jogadores, né? Tem cara. Eu vou tentar fazer esse outro aqui. Medo de morrer. Agora tá de boa. Tem um gancho de vidro pro outro cara. E tem uma porta aqui. Tá? Aquela porta ali da direita parece que vai pro chefe. Essa aqui é uma porta boa, porque eu não vou tomar o... vou conseguir. Será que é igual aquele outro que eu fiz? Não, ele é procedural, né? Tudo procedural. Puzzle procedural é uma coisa que eu acho muito bacana, né? Tenho o dinheiro para abrir aquilo ali. Dois fazendo isso seria, né, o dobro da velocidade, né? Cada um começa num canto. 4 player melhor ainda, né? Nada de vida, óbvio. Bom, eu vou partir do pressuposto que vai vir daqui. Vou partir do pressuposto que vai vir daqui. Deu certo. Ai. Tem mais coisa pra cá? Tem. Eu tô com medo de morrer antes de ir no chefe, né? Boas chances. Tô com 21 de vida. Dois de vida, cara. Mas quando acaba a estamina, você não consegue usar o escudo também. Será que anda essas paradas aqui? Anda! Anda bem. Eu achei que eu ia usar isso aqui pra recuperar a vida, pelo visto não. Ai! E agora? Não sei o que eu peguei. Cara, tem mais 2 salas laterais aqui. Leve até um altar de ressurreição. Tem altar de ressurreição nessa dungeon? Tem altar de ressurreição? Eu não tô sabendo. Olha, ele mostra o crâniozinho aqui. Jesus. Eu tô com um personagem noob. Num lugar que fica spawnando inimigo. Vai ferrar tudo aqui, hein? Pelo menos são os morcegos que são mais de boa, né? Mas tá apertado aqui.
Demorar uma meia hora pra limpar essa sala com esse cara aqui. Tive que ir justamente numa sala que não dá pra você voltar, né? Que tem que limpar ela, fazer alguma coisa pra conseguir prosseguir. O outro player parece interagir com nada, não. É só pra explorar, né? Pra ajudar a dar visão. Tá brincando de andar pra lá e pra cá. Aí pega vida, né, caramba? 30 de vida. Agora eu tô esperto, hein? Ó, a gema continua indo pro outro player, é isso mesmo? Ou já tinha essas gemas? Não reparei. Esses bichos não dropam nada, né? Não, dropa. Vai pros dois players. Eu imagino que vai metade pra um, metade pra outra. Eu não imagino que vai ter o dobro de gema, não. Então o puzzle é só pra pegar a chest no meio e limpar a sala. É pra poder sair da sala trap, né? Agora, o crânio, meu amigo. Altar de ressuscitação. Aqui um altar. Sorte, hein? Nossa, que sorte, cara. Ó, apareci em 40 de vida. Tá ótimo. Simbora, simbora, simbora. Vou mais explorar, não. Tentar ir no chefe aqui. Chefe, isso aqui? Não. Tem um vendor aqui, eu não tenho quase dinheiro. Tem o frasco, é isso aí. Inútil. Caramba, que sacanagem. E agora? Tem que achar qual que teleporta pra cá. Não. Não entendi muito bem. Eu achei que já ia ser... Peraí, o mapa, sabe? Não sei... Não sei fazer isso no... Bom, ainda... Ah, tá. É pra lá, pra esquerda. Tem que ir pra esquerda, pra baixo e pra esquerda. Esse missões na tela tá me atrapalhando um pouco. Dá pra reduzir, será? É, tá muito cheio de coisa ali, né? Missões traqueadas, tá meio desagradável. Esquerda. Pra baixo. Esquerda é aquela sala que eu fui por último, que revivi, né, o cara. Muita calma nessa hora. Já começa sendo agraciado com um espinho aqui. Um espinho que tem um tempo diferente dos demais. Quem foi o maníaco que fez isso aqui? Eu não sei. Sem vida máxima. Ai, ai, ai.
aqui, puzzlezinho. Devia estar usando outro player, né? Apesar que... aqui é o último lugar que eu vou, né? Vamos pegar outro player. Tipo assim... não dá mais pra reviver. Olha isso. O seu altar quebrou? Rapaz, o revive é limitado. O altar quebra. Eu já ia falar, vou reviver de novo ali. Pelo visto, não. Eu ia ficar recuperando vida, né? Pra cá primeiro. Fazer isso aqui. Isso é um puzzle que eu tô fazendo. Não é necessário, tá? São 2 puzzles na mesma sala, né? Pelo visto. Ah lá. Próximo andar. É chefe aqui? Bom, aqui eu posso comprar para descer por 400 gemas. Eu vou tentar ser malandro, pegar o player 2. Você escolhe quantos gastam? Você contribui, olha que legal, cara. Dá pra ir direto, né? Podia encher tudo. Ok. Perfeito. É o que eu queria. Eu acho que eu peguei gema normal. Acho que ele duplicou as gemas, tá? Porque eu não teria 2.000 gemas completando aquele andar, eu acho não, né? Aqui ele volta pra cidade, é isso? Ele volta pra cá mesmo. Alguém uma chave. Aí eu poderia tentar completar a dungeon, né? Aproveitar que não vou perder nada, né? Se eu morrer. Toda vez que você entrar na dungeon que você tem, você perde os negócios que você tem. Vou continuar, né? Continuar, vai que eu consigo completar. Tá muito favorável, mas... Ó, os inimigos estão com 15 de caveirinha aqui. Então pro player 2 matar vai ser um sufoco do sufoco. Aqui tá trancada, então usa a chave. Chave é meio que um atalho nesse caso, eu acho, né? Eu precisaria pegar uma chave lá e já tenho a chave porque eu comprei. Ó, um altar! Eu vou tentar não usar. Mas tem um altar aqui. Não sei o que esse é um maldito. Ó, caiu a chave dele, que legal. Que vida que ele começa? Metade? 47, não foi metade exatamente. O altar quebrado. Já era o altar. Tá meio ruim agora aqui. É complicado, tipo assim, você gasta atacando. E aí você vai bloquear também, não tem estamina pra bloquear, né? Olha que corno, rapaz. Cara foda. E agora? E agora? Cadê o seu Deus? Oi! Era uma vez. Bom, não tem mais altar. Tem um bicho preso aqui. Poderia matar com ataque à distância, talvez. Ou ele vai ser liberado assim que eu fizer alguma trigger que vai mudar essas paradas aqui no chão, que eu tenho medo do que seja. A câmera não me ajudou muito, né? Vou fazer o player 1 matar o... Droga, eu queria matar ele jogando a caveira do cara. Já vi, vou ter que pegar essa parada aqui. E levar até lá. E aí vai acontecer alguma coisa nada legal aqui, com certeza. Quebrou? Eu usei o botão de arremessar, tá? Eu fui meio retardado agora.
Podia usar mais isso aqui, né, pra correr também. Não tô aproveitando muito isso aqui, não. Tá, não é pra arremessar, tá? Com isso na mão você não consegue correr. Não dá pra usar a skill do charge. Faz sentido, né? Já que ele dá charge pra dar espadada. Aí. E agora o que acontece aqui? Nada. Se tivesse alcance maior, daria, né? Pra fazer algo. Ou aqui é um lugar que você interage com skill, né? Tenho medo de testar, mas... Não. Não é. Não sei o que é isso. Vou levar o player 1 comigo. O player 1 vai me proteger. E agora? E agora, meu amigo? E agora? O que acontece? Eu queria ver esse jogo ia respawnar a caveira, né? Ai, caramba. Bom, tem uma coisa ali que eu não vou pegar. Ou vou? Eu vou, hein? Tá apertado aqui. Ah, uma chave que não preciso. Bom, tem dois lugares pra abrir, na verdade, né? Esse não abre. Tem um lugar pra abrir. Não jogue a caveira do seu amiguinho fora, tá? Não é algo legal pra se fazer. Olha, 60 gemas uma vez só. Ó, ali tem um bonito diferente, né? Será que é o boss? Eu consigo chegar nele? Não! Vidas, cara! Pega o crânio de aliado caído. Quem que vai pegar? O fantasminha do outro? Mas foi bem, foi bem. Meia horinha na dungeon. Muita emoção. Ó, ele ainda faz uma competiçãozinha entre os players, né? Os dois tem que segurar pra reviver. Faz um MVP, né? Aqui é onde você pode escolher a classe. Só tem uma classe destrancada mesmo. Poderia entrar com outros jogadores só nessa tela, né? Então ele não tem drop-in. Se você quiser mudar o copy, tem que voltar pra casa. Outro player poder entrar, né? Agora é a hora do show dos poderosos. Não, eu vou falar com um cara aqui. Ganhei alguma coisa que eu não consegui ler. Deve ser fio, né? Nenhum odeio querendo se mudar. Agora é a hora de descobrir se vai dar aquele negócio de financiamento coletivo de novo, né? Mas é algo bacana, bem inteligente, né? Só podia ter uma forma de gastar o dinheiro mais rápido, eu acho. Talvez até tenha, eu não descobri. Então a gente tem mercado, a mercearia. Vou tentar comprar tudo, né? Ó, mesma coisa. Vou tentar apertar algum botão junto. Não. Pra fazer o player 2 gastar as gemas dele. Já que eu não vou dar upgrade nele nem nada, né? É a melhor forma que eu tenho. Né? Sabendo disso aqui, com certeza eu vou jogar um co-op local, colocar 4 player pra ganhar 4 vezes mais gemas. Muito bom. De novo aqui. Aí eu já testo um pouquinho, né, da progressão permanente do jogo. Só tinha que ter uma forma de gastar mais rápido, eu acho, né? Parar de novo. Bom, eu não vou ter dinheiro pra fazer tudo, senão vai faltar outras coisas importantes. Ó, tem 200 gemas desse player. E... muito obrigado, player 2. Sua ajuda foi muito importante.
Lembrando que eu não cheguei no chefe da primeira dungeon nesse tempo todo, né? Não tô dos melhores, não. Agora eu vou aproveitar, vou sair... Não, vou sair com o Player 2 ainda não. Eu vou... Conversar. Caldeirão se quiser. Dá pra usar mesmo. Ah, você pode criar poção. Olha que legal, cara. Você usa as partes dos bichos que você mata pra fazer a poção. Falta frasco. Tem que ter frasco, na verdade, antes. Aumenta a recarga da habilidade 100% por minuto. Dano sofrido e 40% por 2 minutos. Temporário, né? A de vida muito me interessa, não? Acho que me daria uma boa sobrevivência, né? Gato preto dormindo. Não posso interagir. Poxa, sacanagem. Cachorro você faz carinho, gato você dá espadada, né? Beleza, jogo politicamente incorreto. Bora lá. Ok, já entendi pra que é isso, pra criar poções. Mas se eu criei mesmo? Tem mais coisas, né? Tá, então eu tô aqui. Ali é o de classe. Vamos no de classe, porque eu acho que eu peguei fios novos. Então aqui a gente tem o patrulheiro. Eu tinha, né? Tá falando... Deixa eu ver o outro player se consegue interagir. Aí o outro player só tem o fio do patrulheiro, porque eu não peguei o fio do mago jogando com ele, né? Ah, ela me deu o fio mágico agora. E agora se eu vier aqui, tá aqui o mago. Tá, eu não tranquei classe nova ainda. Beleza? E agora? Tem um botão para um player teleportar pro outro, alguma coisa assim, seria legal, né? Vendor. Frasco 200. Resta saber se vai ser reutilizável. Ó, tem o fio do ladrão aqui. Já é roubado para comprar a classe ladrão, né? Você vai ter que gastar para comprar o fio do ladrão e gastar para destrancar o ladrão. Olha que coisa linda. Aqui você compra itens estéticos para colocar na sua casinha. Não sei para que serve isso. Se vai ser alguma coisa de classes relacionadas. Bom, aqui são as casas, né? Deixa eu ver aqui o que tem. Lá para a direita vai ter outra coisa que eu comprei. Lá. Aqui. As ferramentas. Então eu posso melhorar os itens. Olha que legal. Será que eu vou gastar 120 para ganhar ele e poder usar ele? Escavar coisas muito esquecidas. Lanterna. O que lanterna faz? Aumenta a luz gerada, permitindo que você veja em salas mais escuras. Aí eu tenho que comprar ele para poder ver. Não. Solta uma brasa que incendeia os arredores e causa dano. Aí fica útil, né? Fazendo o fogo se espalhar. Aí dá para fazer incêndios também. Teria que comprar um nível nisso para poder comprar um nesse ou um nesse. Ixi, isso é caro, hein? Isso é caro. O restante, ó, bolsa de bombas. Aí com bomba eu já desbloquearia aquela nova área também, né? 120, upgrade, 90 pá. Cara, eu vou comprar o arco. Não tem equipamento. Não compra. Você tem que achar ele na dungeon, né? Bom, já liberei mais algumas coisas. Eu vou aproveitar e tirar o co-op local, já que o cara tá pobretinho agora. Tirar o outro player, né? Eu vou sair com todo mundo, porque eu quero entrar com joystick também, né? Não quero jogar no teclado e mouse mais. Bom, já tô finalizando. Agora eu poderia, sendo inteligente, gastar os 900 com upgrades, né? Mas eu vou liberar mais coisas aqui para mostrar para vocês.
o que tem mais pra se fazer no jogo. A academia tem que ser perto de casa, não? Na verdade, coloca bem longe que você já chega aquecido. Eu acho que não vou ter dinheiro pra destrancar tudo. Tá, destranquei a academia. Taverna, você joga apostando gema. Casa, beira a pesca. Fazenda. Fazenda é o mais caro. Não sei por que o servidor tá ali. Se você conseguir trocar em dinheiro, né? Eu vou destrancar a taverna. Né? Cidade sem taverna não é uma cidade. E não tem mais dinheiro pra nada. Duas coisas ficaram de fora aqui da minha run, não vou conseguir mostrar pra vocês. É um vídeo de primeiras impressões de qualquer forma, né? Cadê? Esse aqui é o quê? A taverna. Dá pra dançar. Tem lugar pra postar algo aqui? Como joga? Como que aposta? Essa taverna tá meio furada aqui, hein? Gastei um dinheirinho à toa aqui. A não ser que seja pro co-op isso aqui, né? Será que é pros players jogar? Eu vou testar. Os players apostarem entre si? Pode ser, né? Primeiro vamos na academia, vamos dar uma olhadinha aqui. Aumenta o vigor máximo. Reduz o custo de vigor da espada. Cara, pelo visto é só espada mesmo todo mundo, viu? De arma principal, né? E aí você vai ter o item que você vai usar da sua classe, né? Tipo a mago com a varinha e tal. Pelo visto é isso. 150. Recupera mais rápido. Reduz o custo. Máximo. Bom. Nêmesis das caixas, cara, olha isso. É melhor você pegar e arremessar, né? Ele não gasta estamina. Você destrói 2 ao mesmo tempo ainda. Olha isso. Bom, a academia foi uma furada por hora, né? Não tenho cristal sobrando para gastar bem. E vou ativar o co-op local para fazer um teste aqui. Para ver se a jogatina é entre os jogadores mesmo, né? Assim anda bem, né? Vamos lá, ativa o co-op. E os dois têm que sair. Co-op local de 4 player, acho que não vou nem mostrar. Acho que seria mais do mesmo, né? Taverna, taverna, taverna. Será que é, cara? Para os players jogarem? Não tô achando que é, não. Tem ninguém com outro... a taverna foi uma perda de cristal fantástica, né? Não tô sabendo jogar nada, não. Ou tá faltando algum NPC ainda aqui. Ou é alguma coisa que eu não faço ideia. Não sei. Eu achei primeiro que ia ser pra você jogar contra NPC pra apostar. Ou é porque o outro player não tem nada, né? Bem. Galera guarda bomba nos lugares mesmo, né? Bom,
A progressão permanente deu pra ver que é separada entre os personagens, né? E cada um vai ter gemas e gastar com o que quiser. É algo bacana, mas cria uns probleminhas no co-op local sem tela dividida também, né? Certeza. Também cria um probleminha se o outro player não jogar junto e quiser jogar de vez em quando, ele vai ser fraco. Aí vai ter que meio ser carregado, porque a progressão permanente é meio fortinha, né? É uma progressãozinha permanente razoável. Mas de qualquer forma deu pra testar alguns recursos do jogo, né? Algumas coisas eu não vou conseguir mostrar, como aquela interrogação ali. Eu sei que ele tem um sistema de dificuldade meio que modular, tá? Não sei se seria isso quando você zera o jogo, você libera um New Game Plus ou algo do gênero, ou libera desafios para as dungeons, né? Não faço ideia exatamente de como é que vai ser isso, mas eu sei que ele tem um sisteminha de alguma coisa de dificuldade modular. A progressão permanente não é das classes, né? Parece que é fora das classes mesmo, então... Olha isso. É de boa. Cara, e você acaba com a pilha, ó. É. Aí aqui eu já teria... Ó, são 8 classes. Desbloquear. 280. Acho que não desbloqueia a outra classe, né? Opção. Onde que desbloqueia? Deixa eu ver se eu consigo desbloquear. Apesar que já vou desbloquear o patrulheiro, eu não tenho arco ainda, né? Então é besteira. Parece que as classes iniciais só compensa você realmente desbloquear à medida que você já tem os itens, né? Pegos, porque senão não faz muito sentido. É 300, não vou conseguir. Aí compensaria eu pegar o dinheiro que eu tenho, gastar num desses dois locais. Eita, o que é isso que eu fiz? Segurei o Y. Ah, é pra comunicação, né? É emoji, igual eu falei aquela hora mesmo. Um emoji de comunicação. O jogo não tem um chat textual, provavelmente. Poderia fazer isso, aumenta a velocidade, poderia aumentar a chance de crítico. Dano em 3. 5% a mais de dano, ou 5% a mais de crítico, 50% a mais de crítico, né? Também avançando aqui, mais pra frente liberaria mais coisas, né? Provavelmente o primeiro nível nesses aqui vai compensar muito. 100 por 1 de dano. 225 por 2. Aí já compensa mais esse mesmo. 225 por 3. Compensa esse ainda. É meio estranho esse upgrade, né? Tem que ver certinho o que compensa mais. Que tem melhor custo-benefício e também tentar gastar ao máximo todas as suas gemas, né? 2 desafios que você tem. Pô, gente, acho que deu pra conferir bem o jogo, deu pra testar um pouquinho, simular um pouquinho o co-op, deu pra ver que a ressuscitação é limitada, né, ressuscitar os aliados, deu pra ver que não dá pra afastar na câmera, pelo menos o co-op local. Imagino que o co-op online seja livre, a câmera, né, espero que sim, acho que não tem por que não ser num caso desses. Aí daria um pouquinho mais de autonomia pros jogadores, né, pra cada um estar numa sala, até talvez, acho que não, mas talvez. Deu pra ver a progressão permanente, um pouquinho dela, né, entender como é que funciona isso, a questão dos cristais, como é que é o uso deles. Essa questão de co-op também, os players gastarem juntos, né? Cada um gastar tanto para liberar as coisas. E as coisas são meio que desbloqueadas localmente, né? Então cada player tem que gastar aqueles cristais para desbloquear para ele. O que é bom e ruim, né? É bom porque dá para um player querer aumentar a vida, que né, ele apanha mais, o outro aumenta e, sei lá, vai usar mais itens do que atacar, né? Não sei se no co-op os inimigos ficam mais difíceis também, uma coisa que eu não consegui perceber muito. Se deu mais dano, se tem mais vida, né? Geralmente seria ou teria mais inimigos. Não consegui perceber isso jogando em co-op aqui, testando esse co-op de fake que eu fiz ali. Né? O cara aqui da academia. Tem a questão de nadar também que você pode fazer, né? E gasta estamina. Recupera a parada? Não recupera, tá? Então é tipo um fôlego, né? O que vai acontecer? Vai começar a perder vida ou vai morrer? Morre. Morri na cidade, fantástico. Enfim, às vezes é pra limitar. É pra limitar o acesso a certos locais, né? Tranquilo. Enfim, é isso.
né? Deu pra conferir bem o jogo, testar que o co-op local não tem drop-in. Então é isso, gente. Rogue Heroes, Ruins of Thassos, cooperativo local e online para 4 jogadores, sem misturar os co-ops, aparentemente sem drop-in em ambos os modos, né? Não vou chutar o online que não tenha também, senão seria meio desbalanceado, ao meu ver. Deu para testar um pouquinho, ver como é que é, né, a pegada do jogo, a proposta dele, o foco na progressão, o quanto roguelite ele é, né? Você viu ali que você consegue comprar um atalho na dungeon, então eu já conseguiria ir lá e começar no 3º piso. Talvez eu até teria mais chances de morrer no 3º piso. Aí você fala, você vai ganhar menos dinheiro, mas cai muito mais dinheiro, né, nos pisos depois, então pode ser que compense, né? Se você tiver o Paranauê de sobreviver numa dificuldade maior, já ir direto pro 3º piso tentar juntar uma grana. Se não, você vai ter chance tanto de limpar o 3º piso, para conseguir bastante gemas, em tese mais, né, por tempo jogado, quanto também avançar e matar o chefe, né? Já conseguiria meio que mais direto no chefe e gastar menos tempo na dungeon. Deu pra ver o foco na progressão permanente do jogo, né? Me lembrou um pouquinho o Heroes of Humberwatch, não é tão pesada, parece a progressão permanente nele, né? Mas você vê especialmente o de chance de crítico ali, parece que dá pra pegar uma porcentagem bem alta, né? E aí ficaria bem legal. Acho que só a partir dos 50% de chance de crítico, até mais, que valeria a pena aumentar o dano do crítico, tá? Talvez pela questão de preço também, né? Tem que ver isso, o preço que seria cada upgrade. Enfim, achei bacana demais, gostei demais da jogabilidade do jogo. Tem umas horas que eu senti meio travado, né? Que eu tentava atacar várias vezes e não ia um ataque. Não sei se porque quando a estamina começa a baixar, o cooldown entre os ataques aumenta já. Não deu pra entender muito bem se tem algum sisteminha assim. O fato de quase tudo consumir estamina deixa o jogo combate quase meio Dark Souls, né? Ou você bloqueia, ou você ataca. Tem que fazer esse gerenciamento de estamina, né? Você vê que quase tudo usa estamina. O bloqueio com o escudo levantado, ataca com flecha, né? Enfim, tudo, né? Então a estamina é um ponto fundamental, deixa um combate bem moderno, né? Por assim dizer, que é um combate que não deixa o jogador ficar spamando ataques, né? Tem que usar bem o ataque dele no momento apropriado para conseguir matar o inimigo. Se usar antes, pode ser punido por isso. E o jogo tem uma pegadinha dessa, né? Não vou dizer que é um jogo Souls-like, óbvio que não. Mas ele tem uma influenciazinha dessa questão, né, da estamina no combate para quase tudo, né? Para bloqueio, para movimentação, para nadar, né? Para nadar com estamina, para que isso? Provavelmente para limitar o acesso a certas áreas, né? Imagino que seja esse o foco também. Se você quiser chegar a tal área, você vai ter que desbloquear a estamina, aumentar a estamina máxima, reduzir a estamina no nado, para aí conseguir chegar até aquele local. O lance de ressuscitar com o crânio achei bacana, mas você vê que é limitado também, né? Tem número de altares nas fases e usou uma vez acaba. Não sei se em co-op com mais players teriam mais altares, né? Torcer que sim, porque senão o jogo é bem punitivo, né? Aí às vezes teria que fazer um esqueminha também de um player uma hora aí na frente, outro player outra hora aí, né? Alternar um pouquinho de acordo com a vida de cada um dos players. Até na hora de resolver traps, né? De resolver puzzles também, deixa que eu vou. Fica aí que tá seguro, né? Seria interessante. Eu não tive muita malícia de usar muito escudo, né? Acho que eu perdi muita vida em função disso. O escudo contra ataques, projéteis, é confiável na maior parte do tempo. Só uma hora que eu tomei um ataque, né? Bem no começo, aquela flecha lá do tutorial ainda que me acertou, não sei por que cargas d'água. Mas contra os inimigos, né? Nas fases, traps e tal, eu consegui sempre usar. Contra o inimigo andando até você, eu achei meio falho, né? Eu achei que muitas vezes eu tentei usar o escudo e tomei o dano mesmo assim. Ele não defletiu o inimigo, nem nada do inimigo me atravessou, né? E aí eu tomei o dano da mesma forma. E teve umas horas que eu consegui defletir ele, não entendi muito bem, né? Não entendi muito bem essa variância. Eu esperava que os personagens fossem ter armas diferentes, mas pelo visto todo mundo vai usar espadinha. E às vezes vão ter ou uma habilidade que favorece uma mobilidade específica, todas as habilidades parecem ser de mobilidade, né? Ou vai ter um uso melhor de uma das ferramentas, né? Como bomba, como arco e flecha, como varinha, né? Mas como eu falei, como você começa sem essas coisas trancadas, classes no início é desperdício, né? Eu acho que compensa você jogar a partir do momento que você destrancar as versões permanentes das ferramentas, você fazer lá um NPC que libera a questão das classes, e aí comprar a classe. Se não é besteira, tem um arqueiro, você não tem arco, entendeu? Você vai ter que ir lá na dungeon, esperar cair um arco para ir, agora eu sou um arqueiro. E se você não achar um arco, né, nos primeiros 2 níveis, e se você morrer antes? Então eu acho besteira, né? Talvez se for uma classe que seja mais tanque, né? Tenha mais vida, mais dano, beleza, mas o restante, que deve ser até mais vulnerável, porque é especializado em outros tipos de combate, acho besteira você destrancar cedo.
Mas de qualquer forma, achei bacana demais, gostei muito da execução da proposta. Acho que é um jogo que tem muito a ser melhorado, alguns polimentinhos aqui e ali, alguns bugzinhos visuais que eu cheguei a ver, né? Uma hora de movimentação, que o personagem dava um pulinhos, o inimigo que uma hora ficou travado, aquele bug visual quando você morre que fica em cima do texto, né? Às vezes por causa da língua portuguesa, no inglês talvez não aconteça tão facilmente. Mas coisas mínimas, nada, né? Nenhum bug muito significativo nesse gameplay todo. Deve ter rolado aí uma horinha, 1h30, chuto, né? Já perdi a noção do tempo, acho que mais tempo, com certeza, umas 2h30, se duvidar. Mas deu pra fazer bem as runs, testar um pouquinho, né? Não consegui chegar no chefe, bom que não foi spoiler de como é que é o chefe. Imagino que os chefes sejam fixos por dungeon, né? Não vão ser chefes variáveis em nada, não combina muito com a proposta do jogo de ser... Né, cada dungeon tem um guardião específico, né? Talvez cada dungeon derrotada libere uma ferramenta específica. Imagino que vai ser uma ordem de liberação das coisas. E aí coincidiria com essa questão das classes, né? De favorecer a tal, matou o primeiro chefe, tal classe já vale a pena usar. Né? Que aí você viu que tem os upgrades das ferramentas, então não basta liberar aquele arco de vidro, grande porcaria, né? O arco normal vai ser uma merda. Então você vai ter que gastar uns upgrades nele para ele ficar bom, né? Para ele ter mais recursos e tal. Achei bacana também, muitas progressõezinhas permanentes, né? Associadas ao jogo, mas dá uma coisa legal. Então é isso, a gente chega em relação, fica a dica, o jogo vai ser lançado aí, tô gravando aí alguns dias antes, né? Uns 2 dias antes, mas já vai ser lançado. Não vai ser lançado em Early Access, pelo que eu vi, né? Tá todo o conteúdo disponível. E deve, imagino, receber atualizações ao longo do tempo, de acordo também, claro, com o sucesso comercial dele, né? Se isso vai ser viável ou não, como tem publisher envolvida, sempre tem essa pegada. Mas espero que venham DLCs com classes, que venham expansões, né? Que venham novos mundos depois, quem sabe. É um jogo que, né, em tese, não precisa nem de sequência, né? Lança uma expansão que duplica o conteúdo, né? Fica melhor para você ter uma comunidade unida, né? O problema de abandonar um jogo e fazer uma continuação é que você divide a comunidade. Vai ter gente jogando um, gente jogando dois, não vão jogar juntos, né? E um jogo tendo co-op online, apesar que pode ser um pouco limitado pela questão que eu falei de não ter drop-in, né, supostamente. Se não tiver drop-in, meio difícil o matchmaking acontecer, né? E aí você teria que recorrer à comunidade de Discord, né, oficiais do jogo, ou não oficiais de comunidade, né, de players, para achar pessoas de jogar junto, né? Lembrando que também, se você não quiser, só eu tenho o jogo, meus amigos não têm. Você pode usar um Steam Remote Play Together, um Parsec, melhor ainda, né? E hospedar uma partida local e fazer os players entrarem, né? Naturalmente só vai poder um player ficar no teclado e mouse. Os outros players vão ter que usar joystick ou um emulador de joystick, que o Parsec já tem embutido. Para poderem jogar simulando um joystick e poderem ser players adicionais, né? Só um player pode ficar no teclado e mouse. De qualquer forma, é isso. Fiquei a dica. Valeu, falou e até a próxima.